18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, 6 horas em ponto em Manaus. Muito boa noite para você em 100,7. Boa noite para você que está ligado na melhor programação de Manaus. Vamos juntos, hein? Começa agora mais uma edição do programa 18 horas. Hoje, quinta-feira, dia 24 de setembro, ano 2020. Até às 7 você confere as notícias aqui na Mix FM em mais uma edição do 18 horas. Eu, Carlos Júnior, Karime Leão, Mari Guedes e a equipe, de jornalismo que produz o 18 horas. Estamos juntos com você, hein? Boa noite e até às 7. Seja bem-vindo, Karime Leão e queridos ouvintes em 100,7. Vamos juntos. Shallow Now. Tudo bem? Tudo ótimo, tudo lindo e maravilhoso. Muito boa noite pra você que acompanha a programação aqui da Mix Manaus. Estamos juntos sim, até as 7 da noite aqui no programa 18 horas. Valeuzaço pela sua companhia, galera que está nos assistindo pelo aplicativo Humano. Se você quiser também acompanhar os nossos programas aqui do 18 horas, é só acessar lá no 18horas.com.br e também no nosso canal do YouTube. Daí a gente assiste aqui, a gente tá aqui, você confere, a todos os programas passados também. Karime Leão, parece que está virando rotina e nós estamos sempre aqui alertando, e falando sobre esse assunto, que são aí alguns, gastos descabidos de alguns gestores, ainda mais nesse período de eleição. É interessante a gente ficar atento nesses gastos aí desses gestores que não estão nem aí para o dinheiro público. Vamos aí a mais um capítulo dessa história. Desta vez o prefeito de Novo Aripuanã, interior, do Amazonas, é um município aqui do Amazonas, que é o Josione dos Santos Souza, gastou simplesmente R$533 mil para aquisição de utensílios de copa e cozinha para a prefeitura. Agora o detalhe, ele, além do valor ser um valor, alto, bastante alto, quase, meio milhão, mais de meio milhão, a empresa que venceu a licitação é especializada em comércio de informática, Que coisa, hein? Quer dizer, faz-se tudo, da agulha ao foguete, fazemos qualquer negócio. Essa é a empresa RG Xavier Guimarães Eireli, que vai fornecer de utensílios de copa e cozinha. Entre os itens adquiridos estão aí caldeirão industrial, concha, coador de café também. Cara, mas o que chama a atenção, são os preços, Carlão, muito altos. Bom, afiador de faca para a prefeitura, que é um utensílio muito importante, por R$45. A panela de alumínio por R$295. Caldeirão industrial. Para a prefeitura, muito importante, são R$295. Escorredor de massa, R$130. São uns preços interessantes, Agora, a panela de pressão vai lá, R$525. Minha querida amiga dona de casa, tá caro ou não tá? Tá caro. Que coisa, hein? Ele me conhece e sabe que tá caro. Eu fiz aquela pesquisa, lembra que não é a primeira prefeitura a comprar uma panela de pressão cara. Você vê, inclusive, ventiladores pulmonares sendo comprados em lojas de vinho, Então, quer dizer, já tá muito, faz parte do contexto, Seria absurdo, mas é verdade. É muito verdade. Vamos lá. 6 horas e 4 minutos em Manaus. Vamos juntos, para mais uma edição do 18 horas até às 7, hein? Você confere a notícia e a informação aqui no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Olha, balneários flutuantes, praias, casas de show e realização de eventos estão proibidos de funcionar pelos próximos 30 dias aqui no estado do Amazonas. A decisão foi anunciada pelo governador Wilson Lima durante uma live na manhã de hoje. Pois é, Carlão, essa decisão vem depois que o governo finalmente reconheceu o aumento expressivo do número de novos casos de Covid-19 aqui em Manaus nas últimas semanas, assim como o aumento do número de internações, tanto na rede privada quanto na rede pública de saúde. E a repórter Odineia Araújo acompanhou o pronunciamento do governador e traz mais informações pra gente. Vamos conferir. O governador Wilson Lima reuniu a imprensa hoje no Palácio do Governo para anunciar novas ações para reforçar as medidas de prevenção à Covid-19 em Manaus. O anúncio foi breve e, na prática, ele admitiu o aumento de casos de coronavírus na capital, mas deixou claro que a culpa é dos donos de bares, flutuantes, casas de shows e dos ricos da cidade. A gente tem observado nos últimos dias
uma tendência de aumento nos casos de Covid. E essa tendência de aumento tem acontecido nas classes A e B, resultado de aglomerações que todos nós temos acompanhado nas redes sociais. Só no último fim de semana, agora, nós fechamos 2 estabelecimentos que reuniam algo em torno de 7 mil pessoas. Um tinha aproximadamente 4 mil participantes e o outro mais 3 mil participantes. E é isso que tem causado esse aumento. Por isso, hoje o governador assinou um decreto determinando o fechamento desses locais. Hoje o governo do estado do Amazonas vai baixar um decreto suspendendo o funcionamento de bares que não tenham como KNAI primário ou o primeiro ali o funcionamento para restaurantes. Vamos suspender também o funcionamento de flutuantes, balneários, praias, casas de shows, aluguel de sítios, chácaras e casa de eventos, exceto aqueles eventos que já haviam sido liberados, como casamento, aniversário. Na semana passada, a Prefeitura de Manaus já havia determinado o fechamento da Praia da Ponta Negra. O decreto do governo do estado também reduziu o horário de funcionamento dos restaurantes e lojas de conveniências, que a partir de hoje só podem ficar abertos até às 10 da noite. Apesar das restrições para conter o avanço do coronavírus novamente em Manaus, o Wilson Lima anunciou o retorno das aulas presenciais do ensino fundamental para o próximo dia 30 de setembro. As aulas do ensino fundamental em Manaus irão retornar no dia 30 de setembro. Será de forma híbrida, parte presencial e parte virtual. Pode acompanhar pelo nosso programa Aula em Casa ou de forma virtual. Os alunos irão 2 vezes por semana às escolas. As escolas da rede estadual de ensino estão preparadas para receber os alunos com toda a segurança, com pias, álcool em gel, tapete sanitizante, vão receber máscaras. O governador garantiu que não é a volta às aulas presenciais que está causando o aumento dos casos de Covid na capital. Não é o retorno às aulas ou atividade letiva ou às escolas que estão promovendo essa tendência de aumento do Covid na capital. Eu não vou deixar balada aberta e escola fechada. Em um mês, mais de 5% dos trabalhadores da educação foram infectados pelo coronavírus após o retorno das aulas presenciais do ensino médio. O governo anunciou também o retorno das atividades dos Centros de Atenção Integral à Saúde da Criança e do Idoso, os CAICs e CAIMES, a partir de 1º de outubro. Em princípio, vão reabrir 6 CAICs e 2 CAIMES. Volto com vocês. Bom, o que a gente percebe mesmo é que nesses últimos dias, essas últimas semanas, o clima da cidade, com raras exceções, é que não existe pandemia, né? Já parece até que já temos vacina e tudo mais, né? Esse fim de semana, as cenas são comuns, né? Que bares, balneários, flutuantes, superlotados, tudo superlotado, pessoas aglomeradas, sem que tomassem as medidas necessárias de cautela, né? As medidas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde, de distanciamento, medidas sanitárias, mas é para o próprio bem da pessoa, é para manter, é para a integridade da saúde desta pessoa, e as pessoas não estão tomando essas precauções, Carlão. Estão acontecendo, inclusive, muitas, baladas por toda a cidade, festas reunindo 4, 5 mil pessoas. Isso com certeza proporciona um ambiente ideal, sem dúvida. Alguém tem dúvida disso? Que isso aí propaga o novo coronavírus? O resultado é que Manaus, que tinha até então, meio que controlado a expansão da doença, voltou a conviver com estatísticas aí muito sim preocupantes, com o aumento do número de mortes, de internações e de novas infecções em quantidades aí muito acima da média aceitável. Para os epidemiologistas, Manaus já está passando pela segunda onda da pandemia. Os especialistas sempre alertaram sobre essa possibilidade, a segunda onda, e que as muitas medidas
medidas por parte do governo do estado deveriam ser tomadas para que a cidade não volte a registrar o colapso no sistema de saúde. Já deu para perceber e há muito tempo, né, Karime? Não é de hoje que a Covid-19 é uma doença altamente traiçoeira. Pouco conhecida e que todo cuidado é pouco para evitar sua proliferação numa cidade que tem aí um péssimo sistema de saúde ainda tem esse detalhe, né? E essa onda de aumento de casos começou quando o governo Wilson Lima retomou as aulas presenciais aqui em Manaus e também depois das baladas, né? E festas reunindo multidões que tornaram aí mais frequente nos bairros, como nós já viemos falando há muito tempo, e áreas nobres da cidade também. O aumento de casos foi inevitável. Claro, né? Não tem nem como negar isso. E logo depois do anúncio das medidas de restrição, com o fechamento de diversos estabelecimentos comerciais apontados como focos de aglomeração que levaram ao aumento de casos da Covid-19 aqui em Manaus, houve reação de representantes de entidades como a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. A repórter Nathalie Moraes conversou com o representante da Abrazel no Amazonas e traz os detalhes pra gente agora. O presidente da Associação de Bares e Restaurantes no Amazonas, Abrazel, Fábio Cunha, pediu com urgência uma reunião com o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, para que ele reveja o decreto publicado na manhã de hoje. Segundo Fábio, o decreto pegou o setor de surpresa, já que os empresários vinham se adequando às medidas já impostas pelo governo do estado no decreto anterior. O decreto pegou a gente desprevenido, esse decreto novo, e estamos agora solicitando uma reunião com o governador para que a gente possa fazer algumas ponderações. A gente já tinha solicitado a flexibilização do horário, que a gente entende que é incoerente restringir horário. O horário à meia-noite já é uma restrição que prejudica o nosso setor. A gente então ficou ainda pior, mais sacrificado. E a questão dos bares também, nós da alimentação fora do lar há muito tempo já praticamos uma cartilha de boas práticas de manipulação. Segundo a categoria, o aumento dos casos de Covid-19 em Manaus não estão ligados à reabertura das atividades do setor, e sim ao grande número de eventos clandestinos. Nós sabemos que o aumento de casos aconteceu agora depois do feriado, sim. Muito por conta de festas clandestinas, por conta de eventos que não estão comprometidos nem um pouco com o protocolo e até mesmo convenções partidárias. Então, a gente sabe que aumentou o número de casos, mas a gente sabe que isso também não reflete no aumento de número de mortes. Então, é hora de olhar também pela saúde da economia e manter o equilíbrio entre as duas coisas, a vida e a saúde da economia, porque a economia também é vida. As novas restrições proíbem o funcionamento de bares, balneários, casas de show e flutuantes. Também fica proibida a permanência nas praias de Manaus. Restaurantes e lojas de conveniência podem continuar abertos até às 10 da noite. Em caso de descumprimento das determinações, o decreto estabelece uma advertência, uma multa diária de até R$50 mil por cada reincidência para as pessoas jurídicas, embargo ou interdição de seus estabelecimentos. Nathalie Moraes para o 18 horas. Bom, é justo agora, né, que o governo tenha aí algum programa de apoio para compensar, né, as perdas aí que os artistas estão tendo nesse período, que eu tenho certeza que não está nada fácil para os artistas, para os profissionais da área, né, é difícil, vão ter que com essa paralisação aí, que parar as suas atividades, e atividade é o que ele ganha dinheiro, é o ganha-pão dele. Dinheiro, para isso tem de sobra, falta sensibilidade, talvez sensibilidade política, para, né, não deixar aí milhares de profissionais sem qualquer ganho nesse período. Então tem que ter aí essa sensibilidade, o governo tem que ter sim, né, Karime, um programa de apoio para esses artistas. Pois é, Carlão, um detalhe aí importante, tá? Que na mesma hora em que anunciou o fechamento de bares e flutuantes, o governador Wilson Lima comunicou o retorno das aulas presenciais para os alunos do ensino fundamental já a partir da semana que vem. E os cientistas e educadores reagiram indignados. É que os trabalhadores do ensino
fundamental começaram a fazer teste para a Covid esta semana, mas nem todos ainda foram examinados e vão voltar às salas de aula, né, bem no meio, né, da segunda onda da Covid-19. Então é complicado. A repórter Odinei Araújo tem mais detalhes. As novas medidas do governo do estado para conter o aumento de casos de Covid-19 em Manaus, observado nas últimas semanas devido principalmente a aglomerações, veio junto com uma medida de aglomeração, o retorno das aulas do ensino fundamental. A partir da quarta-feira da semana que vem, milhares de alunos, e aí nós estamos falando dos pequenos, a partir dos 6 anos de idade, além dos professores do fundamental, voltam às salas de aula da rede pública estadual em Manaus. O anúncio indignou os trabalhadores da educação, conforme a presidente do Asprom Sindical, Elma Sampaio. Ele toma decisões para fechar os bares, as casas de festas, os restaurantes e minimiza a situação perigosa, arriscada e calamitosa que hoje as escolas de ensino médio se encontram com muitos casos de pessoas infectadas pelo Covid-19. Nós repudiamos veementemente essa atitude irresponsável do governador que não preza pela vida dos professores, dos alunos e de seus familiares. Amanhã, às 3h30 da tarde, o Asprom realiza a Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre a decisão do retorno do ensino fundamental. Uma greve desses trabalhadores já foi instalada. Para o cientista Lucas Ferrante, doutorando do INPA, a atitude do governador em aglomerar dezenas de crianças em uma sala de aula fechada em meio ao novo surto de Covid-19 é genocídio. Manaus está numa segunda onda e a atitude do governador de anunciar a volta às aulas do ensino fundamental para o dia 30 agora aumentam o risco de disseminação do Covid-19 na cidade de Manaus. É importante dizer que o único estudo publicado por revisão pelos pares, que foi publicado na revista Nature Medicine, atesta que não é seguro voltar às aulas. Então é muito importante que os pais não enviem seus filhos para as escolas, porque nesse momento é um risco para as crianças e também para familiares, assim como os profissionais da educação. O pesquisador da Fiocruz Amazônia, Gésen Orellana, emitiu um alerta sanitário. De acordo com ele, todo o protocolo de retorno seguro às aulas tem como princípio a redução de incidência de casos novos da Covid-19. Portanto, a retomada das aulas presenciais do ensino fundamental, anunciada pelo governador Wilson Lima, não apenas contraria a ciência, mas o princípio jurídico da precaução. De acordo com o pesquisador, dos repiquetes de mortes devido à síndrome respiratória aguda grave ou Covid-19 ocorreram coincidência ou não, justamente quando o governo determinou o retorno dos grupos de risco da educação ou uma semana depois do retorno dos grupos de risco da segurança, em julho e agosto. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas divulgou vídeo onde mostra que a SEDUC relaxou no cumprimento de protocolo sanitário nas escolas do ensino médio que retornaram em 10 de agosto. Os vídeos gravados dia 22 na Escola Estadual Ernesto Penaforte, à noite, mostram que não havia medição de temperatura na entrada, nem tapete sanitizante e tampouco álcool em gel. Escola Estadual Ernesto Penaforte, sem testes, todo mundo relaxado e a SEDUC dizendo que cumpre o protocolo. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, a taxa de pacientes com Covid-19 em leitos de UTI na rede pública de saúde em Manaus chegou a 72% nesta quarta-feira. Nos hospitais particulares, 65,17% das UTIs estão ocupadas por pacientes com a doença. Até a semana passada, havia mais pacientes nas UTIs da rede particular do que nos hospitais públicos. Esta semana, a situação inverteu. Nos leitos clínicos, os pacientes internados com Covid-19 ocupam 40,36% dos leitos dos hospitais do estado e na rede particular, 64,74%. E para o cientista Lucas Ferrante, doutorando do INPA, esses números são a prova de que Manaus não atingiu a imunidade de rebanho, como divulgaram pesquisadores. Vamos ouvir o que ele disse.
Os dados oficiais da própria FVS mostram que esse estudo realmente, neste momento, não tem nenhuma base, onde caso fosse observada uma imunidade de rebanho da população, os números de internações não estariam aumentando. É extremamente importante que a população entenda que esses estudos são apenas contos de fadas para tentar iludir a população. Até o momento, os únicos estudos que passaram por revisão foram aqueles que atestam a ocorrência de uma segunda onda de Covid-19 em Manaus, como publicado pelo nosso grupo na revista Nature Medicine, que é uma das maiores revistas científicas do mundo. É importante nós nos atermos, de fato, em publicações científicas com qualidade que passaram por revisões. Nesse momento, a única coisa que está atestada de fato pela ciência é que Manaus está em vias de uma segunda onda de Covid, que os próprios dados oficiais mostram esse aumento no número de internações. De acordo com os dados oficiais, segundo o boletim desta quarta-feira da Fundação de Vigilância em Saúde, foram confirmadas 9 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, sendo 7 em Manaus e 2 no interior, elevando para 3.984 o total de mortes. Bom, em Manaus, de acordo com a Prefeitura, na terça-feira foram registrados 40 sepultamentos e 5 mortes em casa. 40 sepultamentos e 5 mortes em casa foram registrados. Ontem foram registrados mais 726 novos casos de Covid, totalizando 133.413. 133.413 casos da doença no estado nesta quarta-feira. É bom que se diga sempre que 15 municípios não enviaram aí dados atualizados para o boletim da Fundação de Vigilância em Saúde. E ainda hoje nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil. E aqui no estado estamos próximos de atingir 4.000 mortes pela doença. Até ontem eram 3.984. E só ontem, como eu falei, foram confirmadas mais 17 mortes, sendo que 9 nas últimas 24 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e hoje foi mais um dia em que a Assembleia Legislativa não teve quórum para apreciar o requerimento da CPI da Saúde, que pede mais 60 dias para concluir os trabalhos. Vamos saber mais dessa história com a repórter Cíntia Blink. R$25 mil de salário para cada um dos 24 deputados da Assembleia Legislativa do Amazonas. Mas a maioria decidiu não ir trabalhar hoje. Menos de 10 parlamentares participaram da sessão desta quinta-feira até o final, sendo 5 no formato virtual e 3 presenciais. Com isso, o requerimento para a prorrogação da CPI da Saúde por mais 60 dias não foi votado. Sem a decisão do plenário, a comissão tem que finalizar o trabalho na próxima terça-feira. E mais uma vez, o deputado Serafim Correia, membro da comissão, disse que a ausência dos colegas de parlamento foi a forma que os deputados da base escolheram para encerrar a CPI. Nós não temos mais idade para acreditar em Papai Noel, nem em Fada Madrinha. E, obviamente, que isso é uma manobra do governo, mais uma vez de forma equivocada. A CPI não é contra pessoas, ela identifica fatos. O presidente da comissão, o deputado delegado Péricles, falou dos resultados da CPI da Saúde. Como 41 pessoas ouvidas, 40 reuniões realizadas, a equipe de apoio está de parabéns, porque nós não tivemos grupo de tarefa, grupo de trabalho. Essa CPI da Saúde foi a custo zero. O deputado governista Belarmino Lins, que disse para a reportagem da Mix que seria favorável à prorrogação, perguntou por que a comissão não colocou o assunto em pauta com mais antecedência. Por que a outra comissão não se antecipou a pedir a prorrogação com 15, 20 dias de antecedência, considerando que ela se exauria no período eleitoral? Final feliz, eu não diria, porque, na minha compreensão como parlamentar, não alcançou os objetivos propugnados pela CPI para apurar fatos decorrentes
da aplicação de recursos públicos no setor de saúde nos últimos 5 anos. Ainda sobre a falta de quórum, falou a deputada Terezinha Ruiz. Principalmente porque tem uma grande maioria dos deputados trabalhando home office. No meu caso, eu tentei entrar pelo celular, não consegui porque eu fiz uma adequação no celular de 2 chips e ficou meio complexo. Mas é natural quando a gente está com uma parte online e outra parte presencial. Teoricamente, a prorrogação poderá ser votada na terça-feira que vem, mesmo dia que expira o prazo para dar os 60 dias a mais à comissão. Mas os deputados da CPI já desistiram de ter o apoio do plenário. Cíntia Blink, para o 18 horas. Bom, nos bastidores, o comentário é que o presidente da CPI, o deputado Péricles, já jogou a toalha sim e admitiu que é praticamente inevitável que os trabalhos da CPI da saúde cheguem ao fim, né, nessa semana, na semana que vem, né? Não tem jeito, não tem mais volta. E é triste a gente ter que falar isso, mas os deputados praticamente já decidiram sim pelo fim da CPI da saúde, que conseguiu desvendar muitas maracutaias envolvendo recursos da saúde do Estado. O que nós percebemos, né, e o que fica bem claro, né, é que não há interesse nenhum em fiscalizar, em identificar os contratos superfaturados e também as negociatas envolvendo aí os amigos do poder. Estão varrendo tudo, né, ali para debaixo do tapete. A única esperança que resta, uma luz no final do túnel, é a investigação da Procuradoria-Geral da República e da Polícia Federal, que tem o governador Wilson Lima como alvo principal, em que é acusado, inclusive, de comandar o grupo criminoso que desviou recursos da saúde pública em plena pandemia de Covid-19. Bom, são deputados que têm a função de fiscalizar e de evitar a corrupção, e eles são os primeiros a dificultar para que nada seja apurado, para que nada seja descoberto. Sem dúvida alguma, é uma vergonha para o parlamento. E apesar aí, né, das semelhanças, né, que são bem claras, das acusações contra os governadores do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e do Amazonas, que é o Wilson Lima, o resultado da votação da denúncia de impeachment nas Assembleias dos 2 estados foi completamente diferente. Sem dúvida, né? Os deputados da base de Wilson Lima livraram fácil o governador, né, do constrangimento de passar por um julgamento. Já no Rio de Janeiro, a aprovação do impeachment foi unânime. E como se chegou a esses 2 pesos e 2 medidas? A repórter Cíntia Blink perguntou dos deputados da Assembleia. Vamos ver as respostas. O Rio de Janeiro e o Amazonas compartilharam algumas semelhanças nos últimos acontecimentos políticos. Os governadores Wilson Witzel no Rio e Wilson Lima no Amazonas são do mesmo partido, PSC, e são investigados pelos mesmos problemas, suspeitos de desviar dinheiro da saúde. Ambos se enrolaram na compra de ventiladores pulmonares durante o auge da pandemia do novo coronavírus e os 2 encararam um processo de impeachment na Assembleia Legislativa dos estados deles. Mas o resultado, como sabemos, foi bem diferente. Enquanto Wilson Lima se livrou fácil da denúncia do impeachment, Wilson Witzel teve a aprovação do impeachment por unanimidade de votos na Alerj. Se a trajetória é quase gêmea de tão parecida, por que as consequências foram tão diferentes até agora? O deputado Dermilson Chagas entende que faltou coragem para o Amazonas. Olha, a diferença entre o Rio de Janeiro e aqui é o fato do pessoal lá ter uma iniciativa, coragem para poder enfrentar o governador. Aqui nós temos uma base muito aliada ao governo que convive com ele de pertinho em todos os eventos. Então, o comprometimento também dessas pessoas em relação a alguns benefícios que se tem, como cargos, contratos, isso favoreceu. E o deputado Serafim Correia pensa que a opinião pública fez o seu papel no estado do Sudeste. A meu ver, porque a pressão da opinião pública no Rio de Janeiro foi muito grande em relação ao governador, enquanto que aqui no Amazonas essa pressão da opinião pública não se fez sentir no volume que era de se esperar pelos fatos ocorridos. Nenhum deputado da base de Wilson Lima aceitou comentar o assunto. Cíntia Blink, para o 18 horas.
18 horas. Muito bem, 6h29. Boa noite para você em 100,7. Vamos abrir, hein, a playlist de hoje com a primeira. A primeira, inclusive, ela está aí na lista, né, das 100 personalidades mais influentes aí que a revista Time publicou no ano agora de 2020. Muitos nomes da música figuraram entre os selecionados, Karine. Carlão, exatamente. Olha que legal. Cada um dos artistas que participa da lista deste ano ganhou um destaque de capa na revista. E abrindo hoje aqui o nosso playlist do 18 horas está um desses destaques, The Weeknd. Vamos de Blind Lights. 18 horas. Beleza, agora 6h33, você no melhor mix do Brasil, a primeira da playlist de hoje, The Weeknd, Blind Lights em 100,7. Mix. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo para esta noite, hein? Esta noite de quinta-feira com Karine Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima pode chegar a 34 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar pode chegar a 81%. 6h34, boa noite. Mix. Olha, nesta semana a Câmara, dos Deputados aprovou o projeto que altera o Código de Trânsito Brasileiro. A matéria agora segue para a sanção do presidente da República, Jair Bolsonaro. Mas na prática, o que é que muda depois de ser sancionada a nova lei de trânsito? Quem mostra pra gente é a repórter Júlia Gomes. Após ser sancionada, a lei entra em vigor em 180 dias. O texto foi aprovado pela Câmara, mas apenas 8 das 12 emendas adicionadas pelo Senado foram aprovadas no relatório final do projeto. Polêmico e bastante discutido por especialistas e autoridades de trânsito, entre as alterações estão a ampliação de 20 para até 40 pontos do limite para suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, e o aumento da validade do documento para até 10 anos. Para condutores com menos de 50 anos de idade. Atualmente, a regra prevê validade de 5 anos. Mudanças que, segundo Ranieri Mendonça, especialista em trânsito, podem ser perigosas. Aumentar o número de pontuação não é uma boa. Isso daí, infelizmente, vai levar alguns condutores a realizarem mais infrações, dirigir de uma forma mais relaxada e automaticamente isso vai levar em acidentes. Ranieri Mendonça fala ainda que algumas mudanças vão afetar diretamente a segurança no trânsito. Algumas alterações vão impactar diretamente na segurança do trânsito. Uma coisa que infelizmente ainda não aconteceu é de ter leis realmente que vão trabalhar diretamente com a questão da segurança viária. Você está vendo aí que todas elas só vêm direcionada ao motorista. E se você pegar os 5 pilares da década de segurança viária estabelecida pela ONU e pela Organização Mundial da Saúde, ele vem colocando também responsabilidades principalmente para os gestores. Não pode esperar somente que o motorista faça tudo, porque você tem que lembrar que o homem, ele é falho. Em algum momento, em algum ponto, ele vai falhar. Então, para isso, existe a questão da gestão do trânsito. O projeto aprovado prevê ainda que multas leves ou médias poderão ser convertidas em advertências. Isso se o condutor não for reincidente na mesma infração nos últimos 12 meses. Uma alteração bem avaliada pelos especialistas está a do motorista flagrado embriagado, que agora perde direito à pena alternativa, no caso de homicídio ou lesão corporal causada por motorista embriagado ou sob o efeito de drogas. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. E o governo federal prepara concessões de 11 lotes de instalações de transmissão de energia no Amazonas. Os leilões foram discutidos ontem durante um encontro online promovido pela Confederação Nacional da Indústria em uma nova rodada de debates do Fórum Mundial Amazonas Mais 21. Bom, e segundo o cronograma na página de projetos em andamento, no final de novembro devem ocorrer os leilões dos projetos minerários em área
áreas para pesquisa ou lavra de recursos minerais, colocadas à disposição pela Agência Nacional de Mineração em todo o país. Na região norte, há 8 projetos que estão previstos no leilão. As áreas oferecidas não estão em unidades de conservação de proteção integral, reservas extrativistas ou terras indígenas. Também neste ano, em dezembro, deve acontecer o leilão de concessão de 11 lotes de instalações de transmissão de energia no estado do Amazonas. As contratações devem gerar, no total, 7,4 bilhões de reais em 2.470 quilômetros de linhas de transmissão. É o economista Tiago Caldeira, secretário de Parcerias em Transportes do Programa de Parcerias e Investimentos, que participou do debate no Fórum sobre Saneamento, Logística e Conectividade, afirma que é impressionante a carência de infraestrutura na Amazônia e que, apesar de atrasos ocorridos por causa da pandemia de Covid-19, os projetos do programa na região são tratados como prioritários e estratégicos. O maior número de leilões de concessão na energia já previsto para o primeiro trimestre de 2021 é a previsão para esse leilão, né? Essa reportagem completa você pode conferir no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. Você está ouvindo 18 horas. Olha, desde o início da pandemia do novo coronavírus, a solidariedade tem ficado cada vez mais em evidência no dia a dia. Diante do isolamento social, campanhas de arrecadação online se tornaram aí o principal meio de ajudar as pessoas. São as famosas vaquinhas virtuais, que contam com a internet para atrair e espalhar aí a solidariedade, sem sair de casa, inclusive. É isso que é o mais legal, né, Carlão? E mais de 250 mil vaquinhas virtuais foram abertas desde fevereiro, o que mostra que é um movimento que veio realmente para ficar. A repórter Nathalie Moraes tem mais informações. Comprar equipamentos de proteção individual para hospitais filantrópicos de todo o país. Essa é a meta da campanha Salvando Vidas. Uma campanha virtual que começou no início da pandemia e já arrecadou mais de 70 milhões de reais, segundo o seu idealizador Leonardo Leiter. Está focado nas maiores necessidades dos hospitais que atendem a maior parte do público. Os hospitais filantrópicos tipicamente são responsáveis pelo atendimento ao SUS. Esse tipo de campanha teve um aumento de mais de 500% no comparado com o mesmo período do ano passado. O valor arrecadado nos primeiros 8 meses do ano triplicou. O site Vaquinha do Brasil chegou recentemente ao marco de 1 milhão de vaquinhas já abertas, contabilizando 2.000 novas campanhas por dia. O sociólogo Murilo Fará falou sobre o crescimento desses movimentos. O que a gente viu claramente também é um aumento de perfil de projetos ligados à saúde, ligados a questões emergenciais. Acho que a gente está passando por um momento na história de uma grande transferência de renda e riqueza necessária para o combate ao Covid. E as plataformas de financiamento coletivo acho que ajudam muito nesse sentido. Aqui em Manaus, uma das campanhas mais faladas nas redes sociais é a da pequena Isadora Turi. Seus pais continuam a intensa batalha contra uma doença genética rara e degenerativa. A bebê de quase 2 anos precisa tomar um medicamento avaliado em 12 milhões de reais. Mas a criança precisa tomar esse remédio antes do seu aniversário. Segundo a mãe da bebê, agora é uma verdadeira corrida pela vida da pequena, porque faltam apenas 5 dias para Isadora completar 2 anos. Eu estou aqui para pedir socorro, ajuda, para pedir que vocês continuem doando, que vocês continuem orando, que vocês continuem conosco. Eu sei que o tempo é muito curto, mas eu prometi para ela que eu ia lutar por ela até o fim. E assim nós estamos fazendo, estamos lutando, não iremos desistir, iremos seguir firmes até o último minuto. E nós acreditamos que Deus está cuidando de tudo e que de alguma forma vai dar certo. Fazem 9 meses que nós deixamos a nossa casa, a nossa família, nossa estrutura, nosso trabalho, para virmos para Curitiba em busca desse grande milagre, em busca de uma saída, de um tratamento, de um futuro. E a gente conta com todos vocês para que a gente possa alcançá-lo.
se 900 mil brasileiros doarem apenas R$10 na vaquinha Ame Isadora Turi, o milagre de salvar a vida da pequena bebê pode acontecer. Nathalie Moraes, para o 18 horas. Pois é, Carlão, essa história da vaquinha virtual realmente pegou. Tanto que tem até candidato a prefeito aqui de Manaus fazendo essa vaquinha. O detalhe é que esse candidato é o empreiteiro Romero Reis, do Partido Novo. Ele é declarado, o mais rico candidato dessa eleição, com patrimônio estimado em R$25 milhões. Agora, só para fazer uma observação, abre uma aspas aí, com tanto dinheiro daria, para ele, o empreiteiro aí, o Romero Reis, ele bancar sozinho aí a campanha, não é mesmo? A campanha é dele. Fazem muitos magnatas por aí pelo mundo afora, fazem isso, Estados Unidos, até no Brasil mesmo, não precisa pedir ajuda na internet, só uma observação, para bancar a campanha, que é uma decisão pessoal dele. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e nas eleições municipais, os candidatos precisam agora apresentar uma declaração de bens. Isso é obrigatório, por lei. E essas revelações dos patrimônios dos candidatos ficam públicas. Com isso, a gente percebe fácil, que tem candidato aí apresentando menos do que ostenta. Bom, por isso, fomos perguntar para os especialistas em direito eleitoral como é que funciona esse processo, como acontece a fiscalização daquilo que é declarado. O advogado Almir Albuquerque diz que realmente não há um controle daquilo do que é declarado. Vamos conferir. Mas não cabe à Justiça Eleitoral verificar a procedência, a veracidade dessa declaração ou desse patrimônio, não é isso? Mas essa declaração feita, pelo próprio candidato no momento do registro, ela serve como informações, como provas, como indícios para se apurar a conduta criminosa de declaração falsa de bens ou de sonegação fiscal, não é isso? Mas isso aí quem deve iniciar o procedimento é o Ministério Público Estadual. Bom, a denúncia de possíveis sonegações fiscais podem ser feitas pelo cidadão e quem explica é o advogado Carlos Santiago, membro do Comitê de Combate à Corrupção e Caixa 2 Eleitoral. Qualquer eleitor ou cidadão pode fazer uma comparação sobre o patrimônio declarado, ou seja, os bens declarados junto à Justiça Eleitoral, e o patrimônio real, algo foi ocultado. E uma vez identificando isso, pode fazer uma denúncia ao Ministério Público e também à Receita Federal. Esses órgãos irão promover ações, inquéritos e até ações judiciais penais para que aquele que ocultou um patrimônio seja penalizado. 18 horas. Legal, são 6 horas e 35 minutos em Manaus. Boa noite para você em 100,7. Sintonia certa, é o melhor mix do Brasil, é aqui. Vamos agora com a segunda da playlist de hoje. Nós vamos com a cantora Lizzo, que é a artista da capa de outubro da revista Vogue. O anúncio foi feito hoje pela Vogue e pela própria Lizzo, que aparece aí linda, belíssima, com um vestido vermelho na capa da revista. Olha aí, ela é poderosíssima, maravilhosa. E no Instagram, a Lizzo postou o seguinte, ela disse o seguinte, abre aspas, eu sou a primeira grande mulher negra na capa da Vogue para todas as minhas meninas negras. Se alguém como você ainda não fez isso, seja a primeira. Arrasou, isso aí, referência, está certíssima. Então vamos seguindo para a segunda da playlist de hoje, aqui da segunda hora, do 18 horas. Vamos de Lizzo, Juice. Indo 18 horas. Agora 6 horas 49 minutos, é a nossa segunda da playlist de hoje, capa de outubro da revista Vogue, Lizzo, a música Juice em 100.7. Mix. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo para amanhã, sexta-feira, com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão amanhã é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 83% e a umidade relativa do ar pode chegar a 80%. Agora 6h50, boa noite. Mix.
Olha, ontem nós falamos aqui no 18 horas, né, do perigo, do golpe, do falso e-mail de banco, hein? Atenção, hoje a gente traz outro alerta, pois os crimes de invasão de celular e computador aumentaram simplesmente mais de 200% aqui em Manaus, só nesse ano de 2020, hein? E acende, é claro, com certeza um alerta aí para a exposição na internet. Fique ligado, os detalhes com Júlia Gomes. As notificações do crime de invasão remota de dispositivos informáticos, como celulares e computadores, tiveram um aumento de 239,3% em Manaus. De janeiro até julho deste ano, já foram registrados 302 casos desse tipo de crime. No mesmo período do ano passado, foram 89 ocorrências. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública. Em 2019, todos os crimes desta natureza somaram 252 notificações. Isso significa que apenas os primeiros meses deste ano já superaram em 16,5% o total de boletins de ocorrência registrados ao longo de todo o ano passado. O crescimento de casos acende o alerta para os cuidados com a exposição de dados pessoais na internet. É que as vítimas da maioria desses golpes são selecionadas a partir de perfis publicados por elas mesmas nas redes sociais e sites de compra e venda. Os casos mais frequentes registrados na capital do Amazonas se referem à clonagem da conta do aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp, onde criminosos enviam mensagens para os contatos vinculados àquela conta pedindo dinheiro. Segundo o delegado Aldenei Góes, titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações da Polícia Civil do Amazonas, a maior parte dos casos que chega para investigação segue o mesmo roteiro. Após expor telefones e outros dados pessoais, a vítima recebe uma ligação e acaba sendo convencida a repassar códigos que autorizam a evasão do equipamento. Apesar das pessoas chamarem de clonagem de WhatsApp, não é uma coisa tão sofisticada. Na verdade, a falha não está no aplicativo em si, e sim está na própria pessoa que fornece os dados. Então, o que se recomenda? O que a polícia recomenda? Primeiro, se você tem o WhatsApp no seu aparelho celular, procure e ative a verificação de 2 etapas. Você vai cadastrar esse número de 6 dígitos e com esse número ficará praticamente impossível de alguém acessar de outro aparelho o seu celular. Segundo lugar, evite fornecer para uma pessoa que liga, por mais que ela diga que pertence a uma empresa, fornecer números que você recebeu. Até porque quando você recebe a mensagem no seu aparelho celular, vem os números e vem dizendo: não compartilhe este número. Se vem dizendo isso, é porque é um critério de segurança, então você não deve compartilhar. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. O Ministério da Infraestrutura e o DENIT receberam 7 propostas em licitação para a contratação da empresa que vai elaborar o projeto básico e executivo de engenharia e realizar as obras de pavimentação e de reconstrução de 52 quilômetros da BR-319. Esse trecho compreende o lote C, o lote chamado Lote Charlie, que fica entre os quilômetros 198 e 250. Após a abertura das propostas, a ordem inicial de classificação das empresas, cujos nomes não foram divulgados, foi obtida e agora vai ser analisada a documentação para conferir a habilitação das empresas. Depois da declaração da vencedora, vai ser aberto o prazo de recurso, conforme determina a legislação. E, em seguida, o resultado é homologado pela diretoria colegiada do DENIT, declarando a vencedora da licitação. Bom, como nós já falamos aqui, no 18 horas, várias vezes, a recuperação desses 52 quilômetros aí só deve acontecer no primeiro semestre de 2021, porque vamos estar no período do verão amazônico. 18 horas. E o Ministério Público Federal vai apurar indícios de pesca esportiva predatória em municípios dos estados do Amazonas e de Roraima. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. Publicado nesta quinta-feira, o inquérito vai apurar a possível prática irregular de pesca esportiva na região dos rios Jufariz, Caju e Caicube, entre os municípios de Barcelos e Carauari, com impacto sobre comunidades tradicionais nos estados do Amazonas e Roraima, bem como as medidas de ordenamento da região.
De acordo com a portaria assinada pelo Procurador da República Fernando Meloto Suave, há informações da ocorrência de prática de pesca esportiva de maneira predatória, sem autorização, obstruindo os direitos das comunidades tradicionais que vivem naquela região no ano de 2019. A portaria considera a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, instituída pelo Decreto de número 6.040 de 2007, de promover o desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais, com ênfase no reconhecimento, fortalecimento e garantia dos seus direitos territoriais, sociais, ambientais, econômicos e culturais. O documento recomenda ainda que o IPAAM, Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, informe no prazo de 15 dias se há medidas em trâmite no órgão para o ordenamento pesqueiro, bem como fiscalização na região. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E os estudantes que têm contratos do financiamento estudantil FIES por meio do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal vão poder pedir a suspensão do pagamento enquanto durar a vigência do estado de calamidade pública decretado por causa da pandemia da Covid-19. A medida vale para clientes em situação de inadimplência com seus contratos antes do dia 20 de março, data em que foi aprovado o estado de calamidade pública no país pelo Congresso Nacional. Os estudantes que estão em situação de inadimplência também poderão suspender as parcelas, desde que as amortizações devidas até 20 de março sejam de, no máximo, 180 dias. As parcelas em atraso antes da pandemia não serão suspensas. As novas condições foram atualizadas pela Resolução número 39 de 27 de julho, expedida pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é o órgão do Ministério da Educação que concede financiamento a estudantes para a educação em cursos superiores de instituições de ensino particular. A resolução anterior ela já permitia a suspensão do financiamento, mas limitado a 4 parcelas e autorizado para os alunos que estivessem em dia com os pagamentos. Pouco mais de 151 mil estudantes do FIES aderiram ao programa de suspensão do pagamento das parcelas. Com as novas regras, cerca de 1,5 milhão de alunos do FIES, do total de 2,8 milhões que estão no programa, são elegíveis para a suspensão temporária do pagamento. 18 horas. Agora são 6 horas e 57 minutos em Manaus e você está no 18 horas. E nós vamos agora atualizar, nós vamos conferir os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Karime Leão. E o Amazonas registra 876 novos casos confirmados de Covid-19 nesta quinta-feira, totalizando 134.289 casos da doença em todo o estado. Desse número, desses 134.289 casos confirmados, 48.753 são em Manaus, o que corresponde a 36,30%. E 85.536 casos são no interior do estado, que representa 63,70%. Conforme o boletim, foram confirmados 9 mortes por Covid-19, ocorridas nas últimas 24 horas, sendo 2 mortes em Manaus e 2 no interior do estado, elevando para 3.992 o total de mortes aqui no estado do Amazonas. E no Brasil, o Brasil tem 139.294 mortes por coronavírus confirmadas até a 1 da tarde desta quinta-feira, segundo o levantamento do consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. E de casos confirmados e consolidados em todo o país soma hoje 4.634.468 casos confirmados de Covid-19. Nós temos também um número total de casos recuperados, segundo dados do Ministério da Saúde, que são 3.992.886 número de casos de pessoas que se recuperaram da Covid-19 em todo o país. Agora são 7 horas em ponto. Vamos seguir direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Então,
Hoje, o governador do Amazonas convocou uma entrevista coletiva para anunciar medidas contra o crescimento da Covid-19 aqui em Manaus. Nos últimos dias, via a Fundação de Vigilância em Saúde, o governo se esforçou para tentar negar o crescimento dos casos. Hoje, teve que admitir, mas deu sinais trocados. Mandou fechar bares, casas de shows e flutuantes e anunciou a retomada de forma híbrida das aulas presenciais do ensino fundamental. O governador fez uma frase de efeito: eu não vou deixar a balada aberta e a escola fechada. Esqueceu que foi exatamente isso que fez até agora. Deixou a escola fechada e a balada aberta. E foi obrigado a admitir que os números da Covid estão crescendo e muito em Manaus. O boletim oficial da quarta-feira mostrava 72% de ocupação dos leitos de UTI para atender pacientes de Covid nos hospitais públicos. Mas como há alguns governantes que não estão muito preocupados com a saúde de ninguém, voltamos a dizer: enquanto não há vacina, o certo ainda é usar máscaras e manter o distanciamento social. E isso só depende de cada um. E é o melhor a fazer. 18 horas. 7-1, Karime Leão. Um beijo, boa noite. Obrigada pela companhia, gente. Até amanhã. Vamos juntos em 100.7, você aí na melhor sintonia, no melhor Mix do Brasil, mais uma edição do 18 horas. Amanhã, sexta-feira, nós estaremos aqui com você a partir das 6 da tarde no melhor Mix do Brasil. Boa noite. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.